Boa noite, galera abençoada que nos segue nesse lindo podcast. Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves, mais uma quinta-feira com vocês na área. Muito obrigada por nos assistirem. Já nos sigam nas redes sociais, @podcast Gente de Fé. No Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify e aqui no YouTube toda quinta-feira às 20 horas. Isso aí, meu. Não tem desculpa pra não nos ouvir, assistir. De manhã, de tarde, de noite tá lá o episódio. No carro, iPad, tablet, celular, né, televisão. Alexa. Então, Alexa? Lógico que você conecta. Nossa, eu não sou tão avançado assim, né? Então, galera, nos ajude aí, segue, né? E gratidão você que tem nos assistido, nos seguido, agora nessa terceira temporada aqui, né? Nesse segundo episódio, vai ser incrível, né? Então, gratidão por você que nos segue, assiste, divulga, participa com a gente todas as quintas-feiras, né? Então é isso aí, bora lá evangelizar, bora falar de Deus, que é muito bom, e vamos usar todos os meios possíveis para falar um pouquinho de Deus, porque em muitos lugares aí a galera tem tentado calar. E aqui a gente tem força para falar, então a gente vai falar sobre Deus sim. Sim. Mandem pra gente também quem vocês querem ver aqui no podcast, porque a gente tem pessoas muito boas, nomes muito bons que estamos trazendo, mas às vezes você quer ver alguém aí da sua cidade, manda pra gente, da sua família, o seu testemunho mesmo, manda pra gente, que a gente encaixa na nossa agenda. Lá no nosso Instagram, @podcast Gente de Fé, tem um destaque com todos os nossos convidados que já vieram aqui no programa. Tem todo mundo lá, você clica no link, vai direto no episódio que você quer assistir. Tá tudo organizadinho no link, no destaque, convidados. É só ir lá, rapidinho de achar. E tem bastante episódio legal, né? Sim. Bastante, mas tem uns que eu falo, meu Deus, esse foi incrível, não sei o que, a gente fica comentando, né? Todos foram muito bons, mas tem uns que eu falo, cara, esse é meu xodó, né? Mas segue lá, assiste, você vai ver que tem bastante conteúdo, bastante história, né? Testemunho dos padres, a gente falou sobre Sagrada Escritura, então, bora lá, a gente tem bastante coisa, é isso aí. Sim. E hoje, convidado special. Special e International. 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 Semana passada era International. Os dois eram do Pernambuco. Os dois eram do Pernambuco. Então, né? A gente vai ter um episódio bastante legal, de bastante conteúdo, então não sai daí, meu. Já espalha, divulga pra galera, né? Que a gente vai ter bastante aprendizado. A gente também vai aprender hoje. E é isso aí, bora seguir. Então hoje a gente tem a gratidão, né? De ter com a gente aqui nosso parceiro, nosso irmão, amigo Mauro. Gratidão por estar aqui com a gente, aceitar esse convite. Pra vir no nosso humilde pequeno podcast. Imagina, tudo que é pra Deus é gigantesco. Glória a Deus. Então, nada é pequeno, as coisas que são feitas para Deus são gigantescas. E o que vocês fazem aqui, eu gosto sempre de dizer que a gente lança sementes e não faz noção da onde que ela vai brotar, qual que é a terra que ela vai enfrentar, se é uma adubada, se é uma mais seca, mas se você lançou sementes, algum fruto vai dar. E quando é difícil, né, a gente sabe que vai dar fruto. Porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, meu, como vocês conseguem gente pra toda quinta-feira? Eu falo, nem eu sei. Providência, né? A gente falava agora. Providência, cara, porque assim, meu Deus, e agora? Daí do nada aparece 4 pessoas, a gente fecha o mês todo. Nossa. Então assim, só teve uma vez só que a gente não ia ter um convidado pra quinta-feira, a gente ficou bem triste. E daí na quarta a pessoa falou, não, eu vou na quinta. Vocês não vão ficar sem episódio não. E veio, a gente não deixou de ter episódio. Né? Então foi muito legal. Então é isso aí. Vamos lá, a gente quer... Antes de a gente adentrar os assuntos que a gente, acho que vão ser incríveis hoje, a gente quer conhecer um pouquinho o Mauro, né? Como que foi essa entrada na igreja, mais pra gente ter uma introdução de quem é, como chegou até o ponto que tá hoje. Parece que quando você fala o ponto que tá hoje, parece que tá muito alto, né? Não, mas assim, por exemplo, eu participei de 2 formações e eu sei que eram as 2 formações. Né? A gente estava comentando. Quando a gente olha para nossa infância, nunca que a gente imaginou chegar nisso hoje. Eu falava isso para minha esposa, mas nunca que eu imaginava dar essas formações, né? Eu comecei na igreja, bem dizer, desde muito cedo, mas aquela ida com os pais, né? Sobretudo com a minha mãe, a minha avó também. Sua família é católica. E a gente foi discernindo, à medida que você fica adolescente, você dá umas cabeçadas, né? Esquece um pouco da igreja, o que é um problemaço que a gente percebe hoje. E é ali que a gente está formando, né? História, é ali que a gente está formando. Em algum momento eu estava meio que andando igual um bobo ali perto da paróquia Santa Luzia. Eu tinha feito a minha primeira comunhão na Santana, Capela São Francisco de Assis.
E interessante que a minha esposa estava no mesmo dia da comunhão. Então, se você pega a foto, você a vê na fila. Você nem imaginava quem era. Não, não, acho que naquela época eu nem conhecia. Eu conhecia o irmão dela, que era mais ou menos da minha idade, mas não tinha noção, tampouco ela. Mas Deus sabia, né? Deus já sabia. Mas você morava lá? Eu moro lá no Hong Kong. Eu sempre achei que você morava no Santa Não, Rosa. aí depois eu fui pro Santa Rosa e voltei pro Hong Kong. Então É. você era... E aí eu tava andando lá, vamos chamar assim, desgarradinho, com 13 anos, aí eu entrei pra turma da Dona Cida, Nossa. do Crisma. Nossa. E aí eu continuei essa caminhada sacramental, vamos dizer assim. Raiz, né? Raiz, Dona Cida, saudosa. Saudosa. Tinha não sei se o Mauro passou por isso, mas tinha chamado oral. Tinha chamado oral, ela levava muito a sério. Muito a sério mesmo. E você só crismava se você passava nessas provas dela. Exatamente. Tinha. Não. Tinha que ir na missa, né? Tinha que ir na missa. Nós tínhamos o lugar de sentar na missa. A chamadinha não tinha que assinar nada, mas ela via a gente ela lá. Ela sabia se você ia ou não. E daí tinha a chamada oral, uma provinha. Se não passava, é mais um tempo de crisma. E aí eu fiz essa caminhada do crisma confirmando o batismo em 99. Foi a inauguração da Capela Sagrado Coração de Jesus, com a camiseta, né? Lá no Jardim Luso. E a partir dali, com 14, 15 anos, você ainda meio que vai às vezes, não vai. Semana Santa, né? Você tem que ir, todo mundo vai, procissão. Confessa, né? E aí, isso é importante, acho que as pessoas saberem, porque para o adolescente, quanto mais claro ficar o que é a missa, o que é a nossa fé, o que é a liturgia, melhor. Porque aí ele vai ter mais subsídio para decidir. No final das contas, por mais que você dê suas cabeçadas, Deus sempre te puxa, né? E eu sempre me senti atraído mesmo. Em 2008, comecei a faculdade, ficou bem difícil a questão de missas semanais, mas aos domingos a gente sempre estava lá, né? E em 2000... Você fez o crisma na Santa Luzia. Santa Luzia. Aí em 2013, avançando no tempo, nós fomos convidados agora já na Paróquia Santana, porque às vezes, se eu morasse lá no Santa Rosa, Santa Luzia, mais próximo, né? Como eu vim para o São Francisco de novo, mais fácil as capelas ali que pertencem à Paróquia Santana. E em determinado momento a gente foi convidado para participar. A gente, que eu falo, eu já estava namorando com a minha esposa, a gente está junto há 21 anos. Caraca! Bastante tempo. Ela me enrolou muito. Né? 21 anos. 21 anos. E a gente construiu essa nossa caminhada de fé em casal dessa maneira, né? Numas provações bem, vamos chamar de santas. E aí começamos vida pastoral, porque até então a gente não tinha essa experiência. E a gente começou na pastoral do dízimo, e aí de repente a gente foi convidado, sabe-se lá por quê? Por Deus, né? Ó, tu vai ser ministro da Extraordinária da Comunhão, em 2013. 2014. E aí em 2014 a gente realmente se enraiza, entende que tem uma missão, que a gente precisa passar por vamos dizer, um processo de purificação enquanto pessoa, enquanto casal. E se a gente parar para contar a história do casal, dá um outro episódio. Né? Foi muito, muito bom. A gente marca esse outro episódio. Nesse caminho todo, aí alguns padres, né, o padre Alex, no caso, foi me encorajando, falar, olha, você precisa... Agora eu sou funda. Eu me lembro como se fosse hoje. Falou, olha, eu quero saber mais. Qual livro que eu leio? Eu sei lá, aquele teólogo que ele é tirado a carta da manga e tudo mais, ele simplesmente virou para mim e falou, você vai ter que ler isso aqui, ó. As famosas páginas amarelas do católico, né? O Catecismo da Igreja Católica. E a partir dali, eu comecei a me interessar, talvez pela volúpia nas leituras, a me aprofundar mais. E a partir do aprofundamento, fazer materiais formativos. Então, quando eu tinha formação para uma pastoral na Santana, na maioria das vezes eu estava lá. Né? Fazia uma pastoral, uma formação para liturgia. E nisso foi crescendo, né? E você começou como ministro da Eucaristia. Aí, em determinado momento, 6 meses depois, ele falou, preciso do ministro da palavra, você fala bem, você tem interesse, eu não aceito não. Mais ou menos como todo padre faz, né? Padre Alex mesmo. E aí eu topei fazer como ministro da palavra, e a partir dali eu me senti ainda mais atraído, né, nas leituras
de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, vejo ali o livro Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, fui lá para os doutores da igreja, entender o pensamento deles e de alguma maneira fazer com que essa junção de tudo que você lê, colocar nos materiais formativos que a igreja propõe dentro das paróquias, claro, né? Então, sempre que tinha algum encontro formativo, normalmente eu gostava não apenas de chegar e falar, mas dar algo escrito e citar muito a vida dos santos. Porque para nós católicos, a vida dos santos é exemplos, um farol. É. E é claro que cada um tem um santo de devoção, né? São Miguel, as devoções marianas, São Bento, que é muito comum a gente ver. Só que se você parar para ver só o livro dos doutores da igreja, você vê ali uma beleza que escapa muitas vezes aos olhos do católico e que a gente precisa se enraizar bastante. Se aprofunda, né? A gente fica ali no raso. No raso. A gente fica mais na coisa da tradição, né? Eu fui com a minha mãe, vou manter isso aqui, mantém. E aí você acaba, em algum momento, perdendo muito dos tesouros que Deus te mostra no dia a dia, né? São José Maria Escrivá fala muito isso, que a sagrada rotina que te parece chata, aquilo é santo. Aí, à medida que você vai entendendo, você vai se, vamos chamar, aperfeiçoando no caminho, né? Isso a gente está falando em meados de 14, e aí eu começo essa caminhada enquanto ministro da palavra, já tem basicamente aí, quantos anos? 14, 10, 12 anos. 12 anos. Daí você ficou como ministro da Eucaristia uns 6 meses e já foi ser ministro da palavra. Ministro da palavra. Para mim, assim, quando eu fui ministro da Eucaristia, para mim é sensacional. Mudou minha vida. É um contato diferente, né? Sua comunhão é com o próximo, muda a vida. Né? Você contou pra gente, né, ser ministro da palavra, se Deus quiser, você, né, estou em formação, amém. Se Deus quiser, mas não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil porque aí você eu já tô começa com frio a na ter... barriga, eu sei que é daqui assim meses, mas eu já tô com frio na barriga. E é o que a gente estava falando há pouco, você é uma pessoa que está nos grupos de oração há quantos anos? Um tempinho Muitos já. anos. Só que é totalmente diferente. É diferente. Né? Você falar sobre... vamos chamar de homilia, que tem lá a sua diferença, né? Se o padre e o diácono fazem, eu posso chamar de homilia. Não é que o ministro, não é que ele não faz, só que fica melhor para o leigo entender que ali é uma reflexão mesmo, porque senão ele precisa entender, quem está na assembleia, na celebração da palavra, precisa ter a certeza que aquilo não é uma missa. Não pode ficar dúvida. A pessoa não pode olhar para você e achar que você é o padre. Embora muitas vezes quando você vai embora, você tá lá cumprimentando todo mundo, fala, benção, padre, filho, eu não sou padre. Eu sou padre. Não sou padre, eu sou um ministro, né? Então isso é muito comum, você vai passar por isso, normal. Então, para você fazer essa preparação do falar sobre o que o evangelho ou a liturgia do dia elas propõem, você tem que fazer um estudo de aprofundamento muito grande. Por mais que seja um evangelho que você sabe ele decore salteado, não é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Eu já tive isso numa pregação, sabe? Vou ter a pregação, vou falar da palavra, nossa, eu amo Daniel 3, os jovens da fornalha. Falando, tá fácil, né? Não vou nem estudar. É moleza. É moleza. Chegar na hora, você parar assim, em frente àquela galera, assim, 50, 100 pessoas te olhando, o que eu falo? O que eu falo? Porque eu não preparei, eu não sei aquilo que o Espírito Santo, não tive meu contato com ele para saber aquilo que ele coloca no meu coração para eu direcione. É isso. Então, assim, é do humano. O que vai sair é do humano e decorado. Então, assim, eu gravei muito o que você falou durante a formação. Tem homilias e pregações de 5 minutos que parecem horas. Sim. Né? E é muito real. E tem pregações que são horas, né? Que parece 5 minutos. 5 minutos. Já acabou. Já acabou. Mais, o padre não vai falar mais nada. É isso. Cara, que sensacional. Sabe? O padre Mário, uma vez foi na formação, porque ele viveu lá, né? Então ele sabia onde era o negócio de andar, ele andou. Sim. Ele, não, você saía daqui, você pensa que é longe? Não, mas é 200 metros. Daí eu fui viajando, sabe? É muito bom, nossa, você se situa, né? Eu tava lá e andou pra cá e foi assim, daí... Então, domingo que vem é a continuidade. Tipo assim, episódio 2, domingo que vem. Episódio 2. Falei, não, padre, continua isso aí, daí no final da missão. Falei, não, continua isso aí, você tem que terminar, porque é isso que é gostoso. É muita coisa. E aí, nesse caminho todo, você participa de retiros, você faz retiros, você ora, participa porque é o participante mesmo, né? E ora você é organizador. Então, lá na Paróquia Santa Luzia mesmo, a gente coordenou muito dos retiros com jovens. Como você chegou na Santa Luzia?
Na Santa Luzia, Porque eu te foi vi um aquela dia- esse caminho que eu te na falei, né? Sexta-feira Santa um dia. Cheguei lá na Sexta-feira Santa, encontro Nossa Senhora das Dores, acho. Tá, Né? Daí as 7 dores. Daí eu vi isso. você e falou, "Oxe, um Mauro? O que ele tá fazendo aqui, É né? porque, como a gente não se encontrou, né? Quando você chegou na Santana, que era a época do Padre Alex, eu voltei pra Santa Luzia. Isso. Então a gente não se encontrou nessa caminhada. Foi, não encontrou. Eu era de isso. Santa Veio se Luzia, encontrar Santa, agora. Então assim, falei, Mauro? Daí eu vi você falando, falei, caramba, ele decorou todo esse texto aí, tudo isso, né? Então, mas como que você chegou lá? E aí você tem um caminho que é convergente, né? Já conheci a paróquia Santa Luzia, como eu falei aqui da Dona Cida, fizemos lá, né? E depois nós ficamos um bom tempo na Santana e depois voltamos para Santa Luzia, que foi justamente naquela saída do Padre Alex, que basicamente a gente entendeu que teria que seguir algumas pessoas que estavam ali na Santa Luzia, indo para Santa Luzia, como forma de reforço pastoral. Aham. Foi um convite que a gente recebeu também, então a gente foi de peito aberto. Eu gosto muito de estar onde estão as pessoas que gostam de Deus. Então, ora, já contribuí aqui na São José, já contribuí em retiro da São José, em formações da São José, na comissão diocesana de catequese. Então a gente vai passando por todos esses lugares, independente da localidade, né? Claro que você tem aquela paróquia que as pessoas falam, não, essa aqui é a minha queridinha. Minha casa. Eu, sinceramente, eu vou muito daquilo que eu coloco os meus 2 pés onde estão o meu coração, onde está meu coração. Então, hoje na paróquia Santa Luzia, graças a Deus, a gente está formando bem, né? E se formando, acho que isso é muito importante. Então, quando o Padre Alex saiu, A gente nessa vai época direto veio para Santa Luzia. Isso. Já era o Padre Clemilson? Não, era o Padre Everton. Né? Padre Everton. Aí o Padre Everton já logo convoca a gente, né? Daí a gente começa a fazer trabalho de catequese com jovens. E já vem aí na esteira muitos retiros, muitos encontros. Isso foi muito legal. Lá a gente não exerceu o ministério extraordinário da comunhão. Não. Não, porque primeiro que eu Mas não pode transferir? Poderia. Poderia. Se o padre aceitasse, mas não foi nem a nossa ideia. A gente chegou ali como pessoas que estão chegando para a Assembleia, para contribuir, exato. Aí depois, passado um tempo, ele... Pô, mas vocês foram ministros e tal. Falando, não, mas acho que deixa a gente quietinho aqui, né? Mas já adentrando nessa parte formativa, Mauro. Daí você foi, ministro Eucaristia, você foi para Santa Luzia e não exerceu mais. Não. Daí para exercer, você tem que fazer de novo a formação? Não, porque você tem, pela diocese, você tem um tempo, né? De instituição. Uma vez que você é instituído, você tem um tempo ali. Daqueles E aí, 3 anos, acho que isso. Você tem um tempo de atuação, depois você renova, né? E aí vai... E aí vai na necessidade paroquial. A gente sempre coloca isso. Por isso que tem gente que às vezes você vê que está dentro da mesma pastoral durante 20 anos, né? Principalmente essas questões mais, vamos dizer assim, de ministro da palavra, que convenhamos, não é tão simples, né? Para você encontrar. Então, não é brincadeira, né? Não é. Então, você pode prolongar à medida que a paróquia precisa, né? Uma das coisas que o Concílio Vaticano II prega e nos ensina. E a partir dali, meados de 2019, talvez, e aí o Padre Everton falou, olha, conto com você para me usar a palavra. Então você foi e sentou. Isso, aí ficou eu fiquei... de boa, daí depois... Sim, eu acho que é uma atitude humilde, né, de você entender o que Deus tem para você naquele momento. E conhecer também o território, Exato, é um povo novo, é tudo novo. Eu não gosto, pessoalmente, de chegar, tipo assim, o famoso da carteirada. Não, isso é soberbo, isso não vem de Deus. Então a gente ficou quieto. Não há necessidade também, mas tá chegando agora. Não há necessidade, mas a gente vê demais, né? Em Sim. todas as instâncias do nosso país, né? Seja ali na praça, você sabe o que você está falando, né? Aí você não está sendo humilde, você não é reflexo do Sagrado Coração de Jesus. Né? Você está sendo soberbo, você está bebendo de uma fonte do pecado. Né? E aí o Padre Everton, quando ele faz o convite, eu não sei se foi em 18 ou foi em 19, foi logo quando o Padre Clemilson assume. Então ele pegou essa transição. E faz o convite. Ele estava formando a galerinha, formando assim, né, de novo. E aí o Padre Clemilson assume. Então a gente vem na esteira. Aí vem a pandemia. Nossa. Não teve missa. Né? Tinha, mas assim, a missa transmitida, tudo mais. E aí eu passei mesmo enfaticamente aos domingos ali a partir de 21, né?
Então a gente pega aí 4 anos direto. 5 anos direto, né? Que foi quando voltou, aí a partir dali direto. E aí cada um fazia numa capela. Você coloca a sua disponibilidade lá, você já vai receber isso aí, né? Posso tal dia, aquele dia eu não posso, né? Então sempre dá para partilhar mesmo e tem que se preparar muito bem. Eu me cobro muito porque no final das contas a gente está falando para pessoas que pode ser a última vez que essa pessoa adentre uma celebração. Ela tá buscando algo ali, Ou né? porque Deus chamou ela e falou, vai naquele lugar ali que hoje você tem coisa para ouvir. Ou então porque é o último dia da vida dela, cara. Talvez saia da sua mão a última comunhão que alguém recebeu. É forte, né? Você já pensou nisso? Então, o tipo da responsabilidade de conduta moral, de conduta cristã que o ministro tem que ter é muito sério. É muito sério, porque a vida convertida de alguém pode nascer de algo que você disse, ou você pode jogar a última pá de cal. Ela fez uma homilia que não preencheu, que não teve concordância, Talvez ou então tomou uma atitude litúrgica que aos olhos do fiel, se você errar e ele perceber, ele fala, cara, eu não venho mais. Falta de respeito. Você já pensou na hora que você chegar de frente com Cristo? Eu falava sobre isso, até me emocionei aquele dia na formação. Porque pode acontecer as duas coisas, né? E aí? E aquelas pessoas que você tinha a capacidade de converter, de falar sobre mim, e você não falou. Né? Então, isso é muito pesado, mas é muito real. Então, não é brincadeira, né? Não é Você brincadeira. acordar domingo de manhã, hoje eu tenho uma celebração, vou lá. eu vou lá falar, é o evangelho dos 10 talentos. Cara, moleza, esse daí eu conheço. Não. Você vai para a liturgia, você vai se espiritualizar, né? Você vai se retirar, você vai fazer as suas orações. Eu falava que eu me preparava uma vez para uma celebração de vigília pascal. O padre Clemilson não tinha arrumado nenhum padre. Ele falou, preciso de você. Eu falei, eu não sou nem digno de fazer isso. Né? Não vou fazer. Falando aqui me arrepia. E eu fiquei assim, minha esposa sabe, umas 2 semanas relutando, falando, não vou. Eu tinha dito sim, mas eu falei, não, eu vou refutar. Vou refugar, vou para trás, vou dar um passinho para trás que não dá. E você vê que é Satanás, né, cara? Você tá ali nas orações e firme. E ela mesma falava, se está acontecendo isso é porque você tem que fazer. E os feedbacks, vamos dizer assim, dos cristãos ali que participaram, muitos disseram, cara, aquele dia eu estava no céu, meu. Foi uma coisa assim inacreditável. Para mim é a mais marcante até hoje. Foi num sábado, né, vigília pascal, Páscoa. Nós tínhamos ficado sabendo da gestação da Elaine na quinta-feira santa. Eita! Você vê como é que Deus prepara tudo, né? Então, na quinta-feira santa, tava com o coração. Aquela celebração lá foi muito marcante e quem participou sabe que Deus realmente estava nos conduzindo ali, né? Uma coisa importante para o ministro, né? Os gestos, por exemplo. Você pega o padre, ele vai fazer as orações sobre o povo. Então, ele estende as mãos. O ministro não. O ministro ele faz as orações com o povo. Ele é participante também. Então, vai chegar na formação... É um celebrante. Ele é um celebrante. Junto com o povo. Exato. Então, eu não posso fazer, por exemplo, estou fazendo a leitura vamos entrando aqui. aí, já vamos entrando na formação. Você aprendendo aí, ó. Você está fazendo uma leitura cerimoniária segurando o ministro, aí você está lendo, você não vai fazer aquela abertura de braços que denote que o padre está rezando sobre o povo. E aí tem esse outro livrinho aqui, que eu vou deixar aparente. Assim, que a Igreja Católica a gente não percebe, né? Mas tem muitos sinais durante a liturgia. Muito. E isso, se você não toma cuidado, não fica claro para a pessoa, talvez, se aquilo é uma missa ou não. Você está, em função da escassez de sacerdotes, ajudando a paróquia, ajudando a Santa Sé. Isso é uma verdade absoluta. É permitido e é pedido para que o leigo faça desde que esteja preparado. Só que o leigo tem que entender o local dele. Eu não vou querer chegar lá e em algum momento fazer uma mínima, sei lá, tentativa de proclamação ali da liturgia eucarística. Não pode fazer isso.
Entende? Então, tá tudo aqui, ó. Instrução Geral do Missal Romano, que é material que a gente sugere que liturgia, coroinhas um pouco menos, os mais velhinhos já dá, cerimoniário, tem que saber. Tem que saber que você vai começar a ver da onde que vem e o porquê que as coisas podem ou não acontecer, né? Então, o ministro, ele reza com o povo. Né? A gente vai chegar nessa parte. E a partir daí você tem quantos anos mesmo? 5, 6 anos aí de celebrações a fio, né? E todas elas são especiais, é claro. E tem aquelas que são mais marcantes, né? A que mais me marca de uma maneira, vamos dizer assim, não negativa, mas que eu aprendi muito, foi quando a gente falou também lá na formação, que era uma celebração de quinta-feira, Paróquia Santana, um evangelho super conhecido também. Falar, eu não vou. Isso que eu sei de, né? Core salteado soberba. Entendam sempre o seguinte: se é soberbo, não é humilde. Se é humilde, vem de Deus. Se é soberbo, vem do tentador. Então, eu na minha soberba, imagina, isso aqui é moleza. Celebração de quinta-feira vão 50 pessoas. Então, já no começo eu já percebi que alguma coisa não estava legal. Assim. Tinha uns frios na barriga diferentes. Né? Na proclamação do evangelho eu devo ter errado umas 2 vezes. Coisa que eu dificilmente faço. A homilia, né? A nossa reflexão ela foi muito rasa, muito... Dava para perceber, tanto que os fiéis perceberam, alguns vieram perguntar. E a gente sente, né? Tava tudo bem? Não, você tava passando mal. Dava para perceber que você tava... Parecia que você não queria estar ali. Né? E eu me lembro que quando acabou, eu fui para frente do sacrário. E eu fui ainda ter com Deus, na minha audácia, perguntar para ele, por que o senhor não veio hoje? Por que o Espírito não me inspirou hoje? E aí ele eu fala, fiquei... por que você não preparou hoje? Exato. E aí eu fiquei ali coisa de uns 10 minutos. Mas para mim tinha passado 10 segundos. E a minha esposa me esperando. A gente já tinha casado? Acho que ainda não. Ela falou, tá tudo bem? Eu falei, e eu, logicamente, chorando no final, né? Que eu ouvi nitidamente Deus falar para mim assim, tipo, quem é você, né? Você é meu filho. Eu amo você, mas quem escreve a carta sou eu, você só é o mensageiro. Então, depois daquilo, nunca mais, nunca mais, assim, foi um grande ensino, como é que Deus ele vai foi sem se preparar, mostrando, sem não tem como. Não que nas outras anteriores eu não tivesse me preparado, tinha também. Mas é a famosa história do avião só cai se o piloto é experiente, né? Se o piloto é novo, ele vai olhar um monte de vezes ali o painel de instrução, os comandos, os cuidados. O experiente, ele fala, não, isso aqui é moleza, aquilo ali tá aceso, não é assim mesmo, já apaga, né? Então, acho que é um paralelo interessante da gente fazer. Todo cuidado é pouco e para Deus tem que ser muito zeloso, muito caprichoso. Bom, vamos lá então entrar nessa parte um pouco da liturgia. Ah, que beleza. Né? Nessa parte para que a gente possa debater e a galera também conhecer. Porque eu acho assim, muitas pessoas vão na Santa Missa e não entendem o que acontece na Santa Missa. Você falou da imposição das mãos. Você vê muitos momentos que é do sacerdote, o povo com a mão estendida. Ou falando. Junto, né? A oração que é própria do sacerdote. Porque antigamente, os sacerdotes mais antigos, eles levavam o povo a falar. Né? A oração pela paz, o por Cristo com Cristo. Né? Fala comigo, estende sua mão aqui. E não, isso liturgicamente está errado. Era, acho que, uma maneira de fazer com que o povo participasse, mas que liturgicamente não é o adequado. Não é o correto, né? Então tem orações ali que é própria do sacerdote. E está escrito, né? Está escrito lá. Tá escrito no missal, né? Não, o povo não sabe. O povo não erra porque ele erra na inocência. Sim, erra sem saber. Sem saber. Erra sem saber. A gente está chegando agora na época da Semana Santa e muita gente que porventura não vai às missas, normalmente na Semana Santa está lá. Graças a Deus. Graças a Deus. É um momento que a gente escuta mais améns depois do Pai Nosso, né? É, verdade. Pode perceber. Verdade, de Natal e do Tríduo Pascal, sobretudo a do sábado,
Você ouve uns améns ali, né? Então, mas a pessoa não sabe. Quando o padre levanta a Bíblia no final do Evangelho, a pessoa bate palma. Bate palma, É. né? Não Nossa, pode. isso Então, é essas coisas, elas não devem acontecer É. por uma questão muito simples. A igreja ela tem uma liturgia, e a liturgia, como vai dizer Bento XVI, uma liturgia muito bem celebrada é o próprio coração de Deus que está ali presente, né? Então, nas nossas formações, por exemplo, muita gente pergunta, né? Ah, mas o católico não lê a Bíblia, né? O que é, ao mesmo tempo, uma provocação, eu acho, num bom sentido. Eu sempre tomo nesse ponto. Mas as pessoas estão enganadas, porque se você participar mesmo lá os seus 3 anos, o A, B e C, direto, você vai ter bebido da palavra de Deus, basicamente completa, né? Sobretudo o Novo Testamento. O que é a liturgia? Liturgia, vamos colocar que é um conjunto de regras que a celebração pede. Vamos colocar esse termo regras, ou seja, precisa acontecer, mas é uma regra não crua. Não é porque alguém tirou da cabeça e aquilo está acontecendo. Não, tem uma razão bíblica para tal. Então, quando as pessoas perguntam muito sobre, mas aonde que está a missa na Bíblia? Muito fácil. Lucas 24, para ser muito sucinto, tá? Para ser muito sucinto, Lucas 24 e o Apocalipse, bem no começo do Apocalipse, capítulo 1, capítulo 4, 5 e 8. Tudo que a gente faz na missa está na Bíblia. Tá na Bíblia. A gente não tirou acordei animado. Meu, o que você acha, Binho? A gente faz a primeira leitura, eu acho que combina depois, vem alguém tocando um salmo. Não é assim. Então, tanto que se você for em qualquer missa do mundo, assim... graças a Deus é a mesma coisa. Obedece-se a liturgia. Que manda tudo. E na semana, acho que uma missa mais simples na semana, vamos fazer uma leitura só. Não, tem menos gente. só. Não, cara, acho que para embelezar no domingo, né? Vamos Pra ser colocar mais luzes. rápido também. Então a liturgia ela se ocupa disso. Então, por exemplo, algumas coisas que estão em Lucas 24, né? Que a liturgia é organizada para isso. Por exemplo, começa a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, afinal de contas, estamos ali com eles e por eles, certo? O padre faz, ou o celebrante, mas vamos focar na missa especificamente. Ele faz a saudação, né? O acolhimento. A gente responde, então veja que é um diálogo. A persona in Christi, que é o padre. Isso a gente não pode escapar nunca aos olhos, ou seja, o padre ali é a pessoa de Cristo. Ele está em persona Christi. E fazendo com que haja esse diálogo entre o céu e a assembleia. Vamos chamar céus e terras, né? Logo depois vem o ato penitencial. Ali são nos absolvidos, muita gente pergunta isso também, mas no ato penitencial, eu tenho perdão dos pecados. Por que ele existe? Ali são seus pecados veniais. Um pecadinho, vamos chamar de pecadinho, porque pecado é pecado, mas, por exemplo, o Binho falou mal do você Raul. não atentou contra o Raul. Do Raul, fala mas mesmo, você fala falou direto mal dele. Do Raul, fala direto. Poxa, é um menino bom, ali eu estava intempestivo, acontece. Então, essa interiorização de entender o porquê do ato penitencial, ela não substitui a absolvição sacerdotal da confissão. Se você estiver em pecado grave, o ato penitencial não se ocupa disso. Se for um ato venial, muitas vezes uma procrastinação a ler mais, né? Senhor, me perdoa. Eu poderia ter feito mais e não fiz. Né? Vacilei nisso. Ou seja, aqui, né? Você não agiu pecaminosamente, mas ao mesmo tempo você trouxe ali uma atitude que de alguma maneira, não era reflexo do Sagrado Coração. E a gente sabe, né, quando incomoda, né? Sabe. Quando você faz coisa errada, você sabe que te incomoda. Volto a dizer, eu dei muitos encontros sobre 7 anos, basicamente, sobre itinerário de pais e padrinhos, né? Preparando pais e padrinhos para serem capazes de conduzir a criança nessa vida batismal. E eu falava muito dessa importância de se saber o credo, por exemplo, que a gente vai chegar já, que tem algumas coisas que a gente professa e tá tão no automático que quando você para pensar, fala, rapaz, espera aí. Opa, te faz pensar, né? E essa questão
da confissão, fica o convite para quem não se confessou ainda, faz muito tempo que não se confessa, não tem essa prática, é vida nova, é o perdão de Deus, né? Às vezes a pessoa fala, mas para que eu vou me confessar com um padre? O que eu Às vou contar pro vezes padre? isso parte tanto de dentro da nossa igreja, como também de fora. E a gente tem que ter na ponta da língua para dizer, olha, se eu for capaz de me auto-julgar, eu me coloquei no lugar de Deus. Se eu me coloquei no lugar de Deus, eu volto para o pecado original. E eu aceito o que a serpente fala para a humanidade na pessoa de Adão e Eva. Você entende como é que as coisas elas vão? Opa, peraí, eu preciso falar. Tem sentido, né? Tem sentido. Opa, peraí, eu errei, eu vou me confessar. Eu preciso. O coração de Jesus é uma torrente de água salvífica, tranquilizadora, pacificadora. Quando você confessa, dá uma paz. É, né? muito bom, né? É. Muito bem, saímos do ato penitencial e entramos normalmente lá no nosso glória, né? Omitido em algumas questões, sobretudo, né, nesse período. Justamente porque as pessoas perguntam também, por que se omite? Justamente para que você, nesse período quaresmal, sejam leituras mais, celebrações, missas mais silenciosas. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. O pessoal dos instrumentos sabe que nesse momento agora... Bateria zero. Tá fora, então o glória como é... A gente continua dando glória a Deus todo dia. Porque as pessoas falam, mas espera aí, então quer dizer que nesse domingo eu não dou glória a Deus? Não, você dá todo dia, todo instante. Na sua vida, né? Só que a liturgia vai dizer o seguinte, olha, a gente está num caminho que precisa do quê? De mais silêncio, de mais reflexão. Por isso que sai, mas quando volta com sineta, né? Volta muito com tudo. É isso. Volta com tudo, Aí logo na sequência a gente se depara. Então a gente falou dos ritos iniciais, né? Do acolhimento, do reconhecimento que eu preciso do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo que eu louvo Ele no glória. O padre faz a oração da coleta, a primeira oração, né? Que já é um convite para o fiel, para naquele momento ele não ficar disperso, mas ele também mentalizar e colocar o coração naquela celebração, naquela liturgia, você, sua família, sua saúde, os seus desejos, né? Quando eu falo desejo, pode ser um desejo de conversão, um desejo de paz. Então, aquele momento é um momento importante. Aí a gente vem em Lucas 24. Como que ela foi configurada, né? Você tem uma primeira leitura, tirada normalmente, com exceção de alguns tempos, sobretudo o tempo pascal, que vem dos Atos dos Apóstolos, mas no restante ali você tem uma leitura das Escrituras, do Antigo Testamento. Você tem o Salmo responsorial, que eu adoro falar isso, né? Deus estabelece conosco um diálogo, não é um monólogo. Porque Deus, no nosso folhetinho da Diocese de Santo André, está assim, né? Deus nos fala. E ele fala por meio dos seus profetas. Então tá lá, profeta Isaías, profeta Jeremias, Amós, Daniel. Nós ouvimos, damos graças a Deus. Só que aí vem o salmo responsorial, que é o quê? Um salmo de resposta. Então, perante a liturgia do dia, um salmo vai dizer para nós, por exemplo, Domingo de Ramos, como a gente falava há pouco, o salmo responsorial é aquele. Meu Deus, por que me abandona? Por quê? Porque é uma extrema agonia, porque o Evangelho vai dizer sobre a paixão de Cristo. Só que é uma resposta do ser humano. O ser humano para Deus. Porque Deus falou de salvação e ele promete na sua palavra, na primeira leitura, que nós somos beneficiados, agraciados. Só que às vezes a gente está com o coração tão machucado que a minha resposta para Deus é uma resposta de desespero, dúvida. Pode ser uma resposta jubilosa, Senhor, como és grande, que alegria. Então é importante a pessoa entender que no Salmo responsorial, Deus disse, e você está tendo a honra de responder a Deus. Também por isso, o Salmo responsorial, ele precisa ser proclamado do ambão. E assim, o Salmo responsorial, quando é feito de uma forma que te prende, você mergulha nele, Você né? mergulha. É uma delícia. E às vezes não é só o cantado, né? Às vezes quando é cantado o refrão, a pessoa proclama de um jeito, né, que te acolhe. Por isso que é tão importante a liturgia. Muito. Né? E tão importante leituras boas. Uhum. Né?
Porque daí você mergulha, você entende a palavra, no Salmo você mergulha, você repete muitas vezes o refrão. E isso, a gente entra, por exemplo, no livro do Apocalipse, que eu falava há pouco, eu não, né? A igreja ensina pra gente pelo menos 70 referências da missa no livro do Apocalipse. 70. E eu vou falar de 4 aqui. Tem 70. Uma delas é justamente isso. Quem será digno de abrir o livro? Então, aquele que é um leitor, que às vezes está indo lá, né? A gente fala, se prepara, Uhum. Não é pra poder. precisa Não. entender. É na hora, né? Meu Deus, né? eu vou te falar. Quem será Dá um frio na barriga. digno de abrir o livro Isso. para falar em meu nome? Porque é palavra do Senhor, não é minha palavra. Eu vou te falar, um dia eu fui fazer a primeira leitura, daí chegou na hora e falou, só tem um menino cantando, então você vai ter que ler o Salmo. Rapaz, Tremeu. nossa. Primeiro, eu nunca tinha me atentado no Salmo, é muito perto as É estrofes. muito próximo. É muito É. próximo às estrofes. Deu eu respirar, falei, gente, vai dar certo. Daí ele cantava, eu li. Então assim, você tem que se preparar. É isso. Tem que se Você não preparar, pode tem fazer. que saber. Pra Deus você não pode fazer nada de de qualquer sopetão. jeito. Nada. Nada, sabe? Porque eu prego, venho aqui, pra mim é tranquilo, pegar passagem pra pregar é tranquilo. Todas as vezes que eu subia ali no mão da palavra pra proclamar, minhas pernas tremiam, o ar Mas depois dá certo, faltava. né? Depois dá certo. Mas Depois dá assim, certo. é incrível, porque eu entendo a responsabilidade que é você proclamar ali de cima. Não sei, sabe? Proclamar ali de cima. Quando você tá pregando, muitas vezes é seu povo, alguma coisa assim. Mas, E sabe o que ali- acontece? Posso estar errado, mas, por exemplo, eu já participei de grupos de oração e tudo mais. Quando você está falando para grupo de oração, na maioria das vezes as pessoas estão te olhando, certo? na Santa Missa. Na missa, na hora da proclamação, na maioria das vezes a pessoa está olhando o folheto Folheto, dela. E é. mesmo assim você fica mais nervoso. Fica mais nervoso, é incrível. É Você verdade. fica mais nervoso. Você tá Fala, pregando "Peraí, no grupo, tá todo tem mundo- menos gente me olhando. É. Né? Mas o fato não é quem está te olhando. O fato é, não que no grupo de oração não haja condução, Sim, aham. mas é diferente. É diferente, A gente vive pra a missa. energia é diferente. Não sei. É. Igual a gente fala, né? O momento. 1 milhão de grupos de orações, de oração, não equivale à entrada da Santa Não. Missa. Não, ali Então, é assim, sacrifício, é isso mesmo. É tudo diferente. Então, o andar até o ambão já parece que é uns 10 quilômetros. E o ambão ele tem essa configuração também, liturgicamente falando, você sempre vai ver que nós subimos um degrau. Uhum. Sempre, não é à toa. Não é porque a diocese achou que é mais bonito, não. Porque eu tenho que dar a entender para a Assembleia que aquela palavra vem do alto. Então eu tenho degraus. Eu nunca vou ver a Assembleia, por exemplo, neste nível e o ambão no mesmo nível. Entende? Não é para destacar o leitor, não é nada disso. Ali é litúrgico. A palavra vem de cima. Bonito, né? Né? Então isso é importante. E aí, eu quero entrar aqui rapidamente, vocês vão me segurando no Então, tempo aí, vambora, por favor. vambora, hein? tem tempo ainda. Lucas 24, agora a gente entra na liturgia da palavra, né? Que é a liturgia que vai permear aquele domingo de maneira organizada para o seu tempo. Todos sabem, né? Ano A, B e C, e para cada tempo uma liturgia específica. Então, vamos tomar agora como exemplo a nossa quaresma, né? Uhum. São leituras que anunciam que o Cristo há de se glorificar por nós. Tempo do Natal, as leituras, profeta Daniel, profeta Amós, vai falar o quê? Há de nascer o Cristo que vem, o Emanuel, Deus conosco. Né? Então, são tempos distintos, óbvio. A leitura dos 2 discípulos de Emaús, eu quero chamar, claro que eu não vou lê-la no completo, mas eu estou com ela aberta aqui para dizer uma coisa. Se nós pegarmos Lucas 24 e a liturgia da palavra, é a mesma estrutura. Por quê? Vai chegar lá no final que Jesus se aproxima lá dos caminhantes que estão desesperados, cansados. Um deles é chamado Cleofas e o outro a gente não sabe quem é o nome, justamente porque aquele que não tem nome na Bíblia é você. Uhum, sim. E aí eu falo para as pessoas, às vezes você vai para a missa e você está pensando no feijão que você tem que cozinhar quando você chegar. No Você pastel está no final indo da pro missa. Calvário. Você está indo ver Cristo imolado. Eu faço questão, até para me interiorizar um pouco mais, eu coloco Salmo Gregoriano, que eu adoro ouvir, no carro,
e eu vou para a missa assim, vou rezando, já sabendo a liturgia que vai acontecer, porque afinal de contas você é um católico, você já leu, mas você vai ver o Cristo ser de novo, né? Imolado, não é como se fosse. Né? Então você chega no momento que ele diz assim, mas como vocês são tíbios, hein? Como vocês são cabeça dura? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo o que sofreu e entrasse na sua glória? E aí vai se dizer que nesse momento, eles explicando, Jesus explicando, né, as Escrituras, é a liturgia da palavra. E começando pelas Escrituras e passando por tudo aquilo que ele ensinou, ou seja, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho. Arde o coração do ser humano quando a palavra sai da boca daquele que proclama e você consegue ter a dimensão de quem está ali. Aí você preparou o coração para realmente, se estiver sem pecado grave, poder comungar. Então sempre a partilha da palavra em Lucas 24 não nos ardia o coração enquanto ele nos falava. Que coisa maravilhosa. Então eu lembro uma vez que eu falei para o padre Alex, eu queria tanto, mas tanto mesmo, ouvir um texto e me emocionar, não consigo, né? Cheio de dúvidas ainda, né? Cheio de soberba às vezes. E ele colocou a mão no meu peito assim e falou, isso vai mudar. Aí passou um tempo, sei lá, coisa de 2, 3 meses. Eu me lembro que era a leitura do profeta Oséias, cara, mas eu não parava de chorar, era uma coisa tão descontrolada que você realmente sentia que era genuíno. Ali Deus fala, né? E olha como é que é bonito, às vezes as pessoas elas passam os olhos e não leem. Não leem. Às vezes elas esperam acabar a leitura, aqueles que não estão com folheto, eu sinceramente dificilmente uso folheto, eu prefiro ficar Eu também gosto no de ouvir, né? Mas de vez em quando a gente não tem dimensão do que está acontecendo ali, né? Então isso é importante. Isso foi uma coisa que é muito real, sabe? A gente pega o folheto, lê sem ler. Lê sem ler, vai passando. Fala, Fala, nossa, o evangelho hoje é enorme. grande. Assim, olha o Cara, evangelho, foi o último, né? Domingo passado. Esse próximo também é gigantesco. Daí falando, nossa, é enorme. Aí Não vai sei lá, o quê. bebe água, sai pra beber E água, volta. volta depois do evangelho. E deixou, né, de Beber, beber, de se deixar tocar, né? de Então, entrar assim, no evangelho. lembrem-se sempre, tanto que o Missal Novo, essa reforma que teve a mais recente, o Missal Novo na oração eucarística, ele faz questão de citar Lucas 24. Porque anteriormente, eu estou meio perdido no tempo depois que o Mateus nasceu, mas eu acho que ele foi lançado em 23 ou 24, né? Os cerimoniários tiveram que ficar com os braços maiores, porque agora ele é gigantesco, né? Mais robusto. Pesado. E você tem algumas diferenças, né? Então, uma das diferenças está lá dentro da liturgia eucarística, que o padre fala assim, como outrora aos discípulos, ele nos revela as escrituras e parte o pão para nós. No antigo. Hoje, como é que ele fala? Como aos discípulos de Emaús. Cita mesmo. Ele nos revela as escrituras e parte o pão para nós. Então, nesse momento que ele fala, para quem já sabia, tá claro. Tá claro é algo que a gente conversava. Agora não, agora ficou explícito. Opa, peraí. Quem é esse? Aonde que é Emaús? Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui e eu vou dar uma olhada. Falei, então se você ler Lucas 24, você vai perceber justamente isso. Ele vem revelando um projeto de salvação, que a finalidade de Deus sempre é nos salvar. E no final das contas, a gente ainda com sede, Jesus faz de conta que vai embora, né? Eles ainda não reconheceram quem é aquela pessoa, e aí há o convite. E isso é muito bonito, porque os dois caminhantes, o Cleofas e você e eu, somos convidados, eles falam, eles poderiam ter deixado Jesus ir, mas ele fala, fica conosco. E nesse momento ele entrega o que há de mais valioso na igreja, que é o seu próprio corpo, sangue, alma e divindade. Que aí eles reconhecem, e o reconheceram ao partir o pão. Então eles fazem isso, Lucas 24 completo. Jesus preparando o coração para a partilha do pão. É isso. E aí caem as vendas dos olhos, ele fala, era ele. O tempo todo. E aí ele sumiu, e os discípulos saem a milhão, voltando felizes. De vez em quando a gente até vai na missa mais ou menos, né?
angustiado, aflito, triste, nervoso com alguma coisa. Somos humanos, né? Mas quando você volta, fala, cara, Deus está comigo. E a gente vai para a missão. Eu sempre gosto de falar isso. Quanto tempo que leva uma missa? Mais ou menos aí. 1 hora. 1 hora e meia. A missa, na verdade, vai levar 7 dias. Né? Até a próxima, onde você vai ali na trincheira, vamos chamar assim, né? Cheio de dúvidas, de pedras, e você edificando a sua vida, edificando a do próximo, e você volta para se abastecer. Vamos colocar um paralelo como se fosse um super tanque de combustível, né? Cara, eu tô fraco, lá vou eu na missa, né? Eu preciso da Eucaristia. É uma necessidade nossa. Então, em Lucas 24, a gente acha essa estrutura perfeita. Quando termina a nossa liturgia, o padre faz a homilia, né? Logo na sequência do Evangelho. E aí a gente professa uma oração aos domingos, que é um dos símbolos batismais, a gente pode dizer assim, mais importantes, que é o nosso creio, né? Foi imaginado durante anos, começou lá em Nicéia e terminou no Concílio de Nicéia, começa no Concílio de Nicéia em 325 e termina no Concílio de Constantinopla em 382. Bexiga. Tudo isso, anos, para você dizer, essa é a nossa fé. E aí eu falava numa formação, acho que para os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística de 24, dizia assim para eles, falou, olha, certa vez nós fizemos uma formação sobre o creio, chuta quantos encontros demorou. Aí, 6, 10, 2 anos. Só do creio. Só do creio, porque você para, claro que a gente não ficou de segunda a sexta. Creio em Deus. Ponto, para aí. Quem é Deus? Pai Todo-Poderoso. Criador, ponto, para. A gente pegava e estudava trecho por trecho. E aí eu provocava as pessoas, e é um convite que eu faço, por isso também que esse creio mais alongado, a forma latina ela é mais encurtada, né? Mas a gente tem, graças a Deus, utilizado a mais, vamos chamar de completa aqui. As duas são válidas, mas a niceno-constantinopolitana tem esse nome por isso, porque ele foi formatado no Concílio de Nicéia e terminou em Constantinopla. Anos para se fazer quem é a Igreja Católica. Não é que ela foi fundada, como alguns hereges dizem por aí, que Constantino, não. A história da Igreja, você tem a Igreja primitiva, você tem os patriarcas, tá muito claro. Mas para você ver que esse tipo de afirmação e essa oração, ela não pode ser rezada no automático. Ela não pode ser rezada no... Não, estou seguindo a liturgia. Mas a liturgia fala de Deus, e se fala de Deus é coração. Creio em um só Deus. Um só Deus. Aí de vez em quando a pessoa quer ler o horóscopo. Peraí. Deixa eu ver como vai ser errado minha isso aí, semana. tá errado isso aí. Eu provocava muito o pessoal do batismo, que estava lá fazendo as formações, né, os pais, os padrinhos, porque tem um momento em que eles têm que, de certa maneira, professar a fé deles ali de uma maneira reduzida do creio. Vocês renunciam ao demônio, autor e princípio de todo erro. Né? Como se eu tivesse... Não, renuncio. Mas nem tô prestando atenção no que eu tô falando. Eu renuncio e falo, então vamos fazer um exercício simples aqui. Você já brigou com um irmão seu por causa de time de futebol? Você está sem falar com um irmão seu por causa de partido político? Você está sem falar com um irmão seu, já agrediu ou foi agredido por um irmão seu? Você não fala com alguém da família porque o bolo que você levou no Natal não era tão bom? Esse tipo de coisa vai te afastando da comunhão. E se te afasta da comunhão, eu não posso com certeza dizer que eu estou dizendo não, renunciando, né, ao pecado. Então, são reflexões que a gente precisa pensar. Não deixar só no automático. E aí você tem, eu creio, uma das perguntas muito, muito, muito boas, né, que eu gosto de provocar eles. Vai chegar um momento do creio que você fala, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Criador de tudo.
creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Aí você pergunta antes, todo mundo é filho de Deus aqui? Pô, mas todo mundo levanta a mão, né? Lógico, sou filho de Deus. Eu aprendi desde cedo, sou filho de Deus. Mas peraí, no creio que você acabou de professar, foi você que falou. Deus só tem um filho. Não é o primeiro filho. Deus só teve um filho. Aí eu faço a pergunta de novo. Tu é filho de Deus? Cara. Imagina a celebração dele. Cara. Ele fala Cara, desse, todo mundo fica assim. Pô, não faz muito tempo que eu fiz isso na 4ª divisão. Meu Deus. Você coloca um elefante atrás da orelha da pessoa, mas é lógico que você vai ensiná-la o porquê que você é filho de Deus. Né? Falava das bodas em Caná na Galileia, a nossa nova aliança. O casamento do Cristo, que é a igreja. Houve um casamento em Caná na Galileia. O casamento do Cristo, que é o esposo, com a sua esposa, a igreja, que somos todos nós unidos numa aliança por ele, pelo seu sangue. Né? Então, é importante que a pessoa saiba o que está se professando ali. Por isso que eu quis abrir esse parênteses no creio. Logo depois tem começa a liturgia eucarística, né? Que a gente falava do momento das ofertas. É um momento que, às vezes, a pessoa que está um pouquinho apertada, ela vai no banheiro. Né? Ou esqueceu a moedinha em casa. E aí ela começa a olhar para o lado, ela fala, fulano, depois tem o dinheiro da camiseta para te dar, hein? Né? Meio que dispersa. Tem um pastel no final da missa, reserva o meu lá. Você colocou meu nome na rifa lá, né? Coisas dispersas. Não pode, porque ali a oferta que está sendo entregue no altar, pelas mãos do sacerdote, ela também é nossa. Não é à toa que o padre fala, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Não é só o meu, ou só o seu. Não é só, vamos colocar entre aspas, porque a dimensão eucarística escapa ao entendimento humano, né? Mas ali você tem que colocar a sua vida de verdade, se colocar como alguém miserável no sentido literal da palavra, que o que seria um miserável não é um pobre que está sem R$1 no bolso. Miserável é aquele que, se não tiver o amor de Deus ali, ele não consegue nada. E é um momento que a gente tem que prestar atenção, né? É um momento tão sublime aquele momento ali. Sublime. A gente conversava em off aqui, né? A oferta ali a ser feita não é somente a oferta financeira, é a oferta da sua vida, do seu coração, é a sua oferta. Enquanto Jesus se oferta, você se oferta. É um momento de amor sublime. E a gente desvia o olhar, a gente não presta atenção. Não, pode ser na hora do ofertório, todo mundo tá aqui conversando, tal, você não olha pro padre. Não olha, você perde. Não, ali que é o momento, né, que a gente diz, ele fazendo a oferta, ele tem as orações próprias dele, tanto sobre a hóstia que vai se converter na transubstanciação na Eucaristia, como no próprio vinho, né? Tem o detalhe litúrgico belíssimo da gota de água. Nossa. Que precisa, é obrigatório. Tem que ter a gota de água no cálice. Mas por quê? Porque do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água. Porque do lado aberto de Cristo jorrou para nós uma torrente sacramental de salvação. E ali, o vinho que vai ser transubstanciado em sangue e a água é a caracterização da união perfeita entre o divino e o humano. Então, o humano é simbolizado, vamos dizer assim, pela água, porque ele é também uma criatura de Deus. Na oração da liturgia batismal do Sábado Santo, a gente vai ouvir isso. Senhor Deus Pai, abençoai esta água, criatura, ou seja, a água para nós naquele momento simboliza a humanidade, e enquanto o vinho é o próprio sangue eucarístico. É maravilhoso. Então, mas você aprende isso numa formação, né? Numa formação de início, de cerimoniário, enfim. Agora, no dia a dia... Eu acho bonito. Acaba todo mundo que está assistindo e todos nós, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre Deus e as coisas da igreja, é maravilhoso. As pessoas porque você adoram. entende a simbologia. Quando eu era na Eucaristia, eu ficava ali, né? E ficava olhando essa gota. Meu, o padre vai com um zelo para colocar uma gota. E vocês vejam que, assim, aquele filme muito bem feito, catolicamente falando, se eu posso usar esse termo, do Mel Gibson, Paixão de Cristo,
Perfeito, porque ali ele coloca o quê? Quando o soldado ele perfura o lado aberto, né, torna o lado aberto, vem a imagem e é uma gota caindo. na Quando a gota cai, É. é a dimensão do quê? É. Cara, o que está acontecendo ali é para nossa salvação. Não é um faz de conta. Está acontecendo de novo, na sua frente. E você tá olhando pro lado, comentando o vizinho. Nesse momento você não pode, em hipótese alguma, deixar de fazer a sua ação de graças. Uhum. Senhor, na minha miséria, nas minhas dificuldades, nos meus erros, o Senhor é grande. Eu estou diante do Senhor, eu confio, aumenta a minha fé. Tudo começa pela fé, né? Aumenta a minha fé. E a gente vai se abastecendo disso. Terminado isso, a gente pode abrir lá no livro do Apocalipse, que vai dizer para nós a mesma coisa. Né? As pessoas falam sobre o livro do Apocalipse como se fosse algo ruim. Do fim do mundo. Ali, graças a Deus, é a história da nossa salvação também. Né? Então tem uma... Quando o padre faz aquele momento sublime, né, da oração e ele impersona Cristo ali, fazendo aquele sacrifício incruento, né? Isso as pessoas às vezes não entendem também. Você teve um sacrifício cruento, único, definitivo, que foi do próprio Jesus, né? Ali o que é feito é um sacrifício incruento, ou seja, não há derramamento de sangue, embora o sangue eucarístico esteja ali presente, né? Mas não se foi derramado no altar ali. Vocês não veem, o padre entende? Tá? Cruento e incruento. Quando o padre faz a elevação naquele momento sublime que a gente tem que estar olhando para a Eucaristia, onde Jesus fala 4 verbos, né? E esses 4 verbos eles precisam permear a vida do cristão. Ele os deu, né? Entregou, tomou, partiu e os deu. Então a gente tem que ter essa dimensão de tudo que é para Deus, a gente tem que permear esses 4 verbos. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos dizendo. Então, isso é muito importante a gente entender, porque ali ele está sendo imolado de novo. Não é um como se fosse. E o livro do Apocalipse fala isso. Eis que eu vi um cordeiro como de pé sobre o altar. É por isso que a gente faz isso. Quando as pessoas perguntam para nós, até quem não é católico, a gente precisa ensinar com toda a piedade. Não é para dizer que nós estamos certos e fulano, não. É explicar o que a gente faz. Porque numa explicação sua, Binho, você pode converter alguém, cara. Você fala, cara, não tinha pensado nisso. Não enxergava a missa desse jeito? Né? Tem gente que fala assim, mas a missa não é legal. Cara, legal. Mas não é para ser legal. Ali é um memorial eterno, né? Da paixão de Cristo. Mas quando você entende, ela não se torna legal, ela se torna incrível. Exato. Aí você tem, voltando um pouquinho antes, né? Como citei aqui o Apocalipse, você tem aquele momento do santo, que também está no Apocalipse. Você vê aquela multidão de anjos e santos gritando, santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. E a gente começa a fazer. É interessante que no final dessa promulgação sacerdotal, o padre fala assim, né, você tem o prefácio da liturgia eucarística para cada tempo, e lá no final ele fala, independente do prefácio, ele vai falar, por isso, nós nos unimos aos anjos e santos. Essa parte é fundamental. Por quê? Esse é o momento em que as 3 igrejas se unem. Quais seriam as 3 igrejas? A igreja triunfante, a igreja penitente ou padecente, alguns livros colocam como pedejante, mas enfim, são os fiéis que se encontram no purgatório, e a igreja militante, que somos nós. Então, esse momento que a gente vai para o santo, 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 às vezes é cantado, às vezes é rezado, está no Apocalipse. Livro do Apocalipse. Da onde que vem a liturgia? A gente falava sobre isso. Lucas 24, eu comecei a falar sobre Apocalipse. Santo, santo, a gente repete o que está aqui. Então, por isso que quando, às vezes, alguém que não frequenta a igreja, a pessoa pode ser um ateu, um protestante, fala, cara, você tem 10 minutos, eu vou te explicar. Mas nunca dura 10 minutos, né? E aquele momento, você imagina, o céu se abre.
Porque para presenciar de novo o Cristo imolado no altar, presente na Eucaristia, você vai precisar, você como miserável, né, como alguém que precisa, entendam gente, não é miserável de pobreza. É que nós precisamos da misericórdia de Deus. Aquele que não precisa, está no engano. Uhum. Nesse momento a gente está pedindo a associação. Nós nos associamos. Esse verbo é importante. Associar-se. Porque você só precisa de um sócio em duas circunstâncias. Para pensar. Vocês vão fazer um negócio. Ela vai ser minha sócia. Você só vai ser sócia dele se você tiver um talento que ele não tem ou dinheiro que ele não tem. Da Júlia é o dinheiro que É o eu dinheiro. não tenho. Olha. Verdade ou mentira? Senão eu não preciso de sócio. Peraí, eu sei fazer e tenho dinheiro? Eu vou fazer sozinho. Uhum. Né? Quando a gente fala, nós nos associamos aos anjos e santos para proclamar a uma só voz, santo, 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 é justamente porque a gente, na nossa pequenez, ainda o nosso não entendimento pleno do que é Deus, eu preciso de alguém que está mais perto dele. Os anjos e santos. Os anjos criados pelo próprio Deus, São José, dia de São José daqui um pouco, né? Santa Teresa d'Ávila, essas pessoas que morreram em estado de graça e tantos outros que escapam ao nosso entendimento, mas que já estão na igreja triunfante, já morreram, já estão vendo a coroa gloriosa do Cristo e dizendo para nós, sigam o caminho, não sai não, né? E isso é maravilhoso. E de vez em quando a gente passa a missa sem perceber. Por isso que é importante falar e dizer, né, o momento das ofertas, esse momento que antecede na noite em que ia ser entregue. É maravilhoso, cara. É porque, na verdade, quando a gente vai na missa e não te preenche, não é que não te preenche. Você que não está aberto a vivenciar tudo aquilo que acontece na Santa Missa, porque toda missa modifica a nossa vida. Você começa a olhar de outra maneira. Porque quando você tem um entendimento do que acontece ali, pode às vezes não ser uma homilia que te agrada, pode não, mas o que acontece durante todo o rito... A liturgia é infalível. Não tem como... A liturgia é infalível. Não tem como não mexer, não tem como transformar. É o sacrifício sendo repetido, acontecendo de novo. E você imaginar a grandeza, né? No mundo inteiro é a mesma liturgia, é idêntico, é o mesmo sacrifício, sabe? É muito rico, é muito lindo. Então, assim, por isso que a gente... você pode ir em 500 milhões de grupos de oração. Você pode ir em paz de louvor, você pode ir em retiro. Não substitui a entrada de uma Santa Missa. Entrada, não digo nem... Entrar, não, esse ponto alto, né? Não. E você tem essa questão também de reconhecer o que está sendo feito, o que está sendo proclamado, o porquê que eu sou um participante da Assembleia do Coro dos Anjos, eu me associo. Por que eu preciso me associar? Às vezes a gente nem se pergunta, mas peraí, associar-se para quê? Você não presta atenção no que está falando, no que está sendo proclamado. Não, porque... automático. Você vai lendo, você vai ouvindo, fala, cara, naquele momento você precisa de fato se sentir. O céu se abre, cara. As 3 igrejas estão ali, volto a dizer isso. A igreja militante, que somos nós, aqui militando pelo Cristo que vive. A igreja dos fiéis que se encontram no purgatório, que precisam da misericórdia dele para purificar, refrigerar a sua alma e adentrar a glória eterna. E aqueles que já são agraciados, né? A gente sempre fala que por que Jesus desceu à mansão dos mortos? É justamente para isso. Por que Jesus desceu à mansão dos mortos? No creio, a gente proclama. Por quê? Eu falo, caraca, não sei. Então, por exemplo, todas aquelas pessoas que o esperavam, né, Isaías, Daniel, Amós, Ezequiel, Moisés, aqueles todos, né? Você tinha o quê? Ainda não está completo. Ele ainda não veio. Quando ele vir, né, nós seremos todos salvos. Então, na Sexta-feira Santa, quando a gente desnuda a igreja toda e não tem sacramento nenhum naquele dia, raras exceções de confissão ou unção dos enfermos, a igreja está morta mesmo. Não é como se ela estivesse. Não, ela está morta. Quinta-feira, para mim, depois do lava-pés, para mim é mais... Nossa, me dá um vazio. A gente olha, né? Você vê a beleza litúrgica até aí. Porque você vê, às vezes passa despercebido,
O altar com a toalha tá no Apocalipse. O incenso, às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas o incenso vocês só usam primeiro, usa para quê? É um ato de confiança que as orações sobem. Uhum. Toda missa é passível de turíbulo, né? De incenso? Toda missa é passível. Está na instrução geral do missal romano. Mas se convencionou, né? Nas grandes solenidades você tem ali por mim teria toda a missa. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de ver e de entender o porquê. Enfim, as orações também subiriam da mesma maneira. Mas também está no livro do Apocalipse. Você vai lá no capítulo 5, o incenso que sobe as orações do povo. Então, a gente entrou nesse assunto para falar que se a missa está contida na Bíblia, absolutamente. Absolutamente. Aí a gente vai para o final, né? Terminamos de comungar, naquele ato, vamos chamar de plenitude com Deus, onde Deus vem e visita o sacrário que ele mais quer estar. É o nosso coração, é a nossa vida. Ele faz questão de habitar ali. E aí nós temos a grande missão, né? Porque agora sim você está abastecido da palavra, Jesus está com você na Eucaristia, e você vai precisar fazer o que ele espera de você, missão. O ide, né? Ide. Tem um dito muito bonito, assim, de um grande doutor da igreja, que ele diz que na ceia eucarística, o apóstolo João repousa, né, a cabeça no peito de Jesus, e ele, como se conseguisse ouvir, né, o coração do Cristo batendo, né, a sístole, pum-pum, e a diástole, né? E ele fala que a vida missionária daquele que crê em Cristo é justamente essa: vinde até mim e ide. É como se fosse o coração de Jesus. Vinde numa batida e ide. Vinde e ide. Você precisa se abastecer da Eucaristia, porque senão a gente vai em algum momento escolher a fonte errada, e a fonte errada é a fonte do pecado original, a soberba, a tentação de querer ser Deus, né? Como a gente falou da confissão, às vezes a pessoa ela se julga, fala, não, mas eu falo com Deus. Mas peraí, meu amigo, tá aqui escrito, eu preciso que você vá se confessar, né? E aí tem alguns questionamentos do tipo, mas eu vou me confessar com o pecador? Vai, vai, né? O padre também se confessa, o padre é humano também, mas ele é in persona Christi, né? Deus teve um amor muito grande com os nossos sacerdotes, muito, muito grande. E é uma vida de doação também, né? Eu gosto de conversar da missa assim, que eu fico imaginando, eu fico viajando, sabe? Eu gosto de... Porque às vezes você não tá bem, você vai na missa e você vive tudo aquilo. E às vezes me incomoda, falo, ele não tá olhando o momento do sacrifício, o momento mais importante. Incomoda, né? Porque, meu Deus, além de incomodar a gente porque a gente é zeloso, né? Também incomoda o fato de falar, cara, você não tá vendo, sabe aquele pedaço do bolo que é o mais gostoso? Fala, você não tá vendo isso. Então, de uma maneira fraterna, quem vocês puderem fazer, façam. Fala, gente, deixa eu te educar rapidinho. Não levanta a mão agora, não. Não faz isso agora. Isso aqui igual é só por Cristo, com Cristo e em Cristo. É só o padre que levanta a mão, você não levanta. Os outros levantam do lado dele, porque são padres, outros sacerdotes. Agora, você vê um ministro, não levanta, o outro não levanta, então nós também não levantamos. Então, assim, o que eu consigo corrigir com caridade, claro, não faz isso não, isso aqui não se faz. Porque, e presta atenção, minha filha, eu falo, presta atenção. Olha aquilo ali, porque eu quero que ela entenda a grandeza do que está acontecendo ali. Eu quero... Ela, pai, quando eu vou conseguir comungar? Falei, agora, quando você fizer a primeira Eucaristia, junto com o seu Cristo, porque eu deixei no tempo dela. Tá. E ela entendeu, quando você fizer, não, pai, então tá bom, isso. Daí, pai, eu queria o folheto. Eu não entra aqui no seu celular, na BC litúrgica, não tem problema, se você acompanha pega aqui. Assim, a riqueza que a nossa igreja tem, enquanto os 3 pilares que a sustentam, né? Palavra de Deus, nossa Bíblia, que foi, a gente falava sobre isso, né? A tradição oral. Então, não tem como ter a Bíblia sem antes alguém que falou a Bíblia. Ela não caiu do céu pronta. Não caiu escrita. Não, alguém falou. Peraí, alguém narrou. Então, por exemplo, você tem o Evangelho segundo São Marcos, é muito aceitável que quem estava dizendo ali era Pedro. Então eu poderia dizer o Evangelho segundo São Pedro.
Mas Marcos, pelo que diz a história, não história da carochinha, não. Uhum. Os idos literais mesmo, ele tinha uma... Pedro não sabia escrever. Então ele precisava falar para alguém. É por isso que a tradição apostólica sempre vem antes da palavra de Deus. Eu adoro falar isso para os nossos amigos, sobretudo os protestantes. Não tem como você colocar a Bíblia antes. Porque para ela ser escrita, ela precisou ser ditada por alguém. Alguém viu, falou, olha, aconteceu isso, isso e aquilo. Você tem um detalhe, por exemplo, da apresentação de Jesus no templo. Maravilhoso isso. Escapa muitas vezes aos nossos olhos. No comecinho de Lucas, o evangelista da escola lucana, São Lucas, ele vem e diz o seguinte, ele vai narrando, né? Olha, Jesus foi apresentado, tal. Se você pensar ali, haviam alguns personagens. Simeão, né? Você tinha ali a própria mãe de Deus, Uhum. Nossa Senhora. Você tinha ali São José. E você tinha o próprio Cristo ainda bebê. Para pensar. Quem que provavelmente falou para Lucas o que aconteceu? José já tinha morrido. É verdade. Certo? Simeão, a própria palavra dele diz, Senhor, agora o Senhor pode me levar, que eu peguei no colo. Né? Jesus tem a sua vida de entrega, certo? Quem provavelmente disse para ele? Quem que sobra na cena? Maria. Agora você imagina você ler esse trecho e falar, nossa, foi Nossa Senhora que falou isso aqui. Você imaginar ela narrando para Lucas, nossa, imagina Lucas escrevendo. Porque você vem coletando, né, as informações. Então a nossa tradição apostólica é justamente isso. Não é só isso, mas é também e sobretudo isso. Espera aí, como é que a igreja nascente começa? Por que se começa a batizar? Você tem a Didaquê, por exemplo, que eu apresentei lá no nosso... É pequenininha, custa R$10, você lê em 1 hora. Nem isso. Cristãos do século I. Jesus tinha acabado de morrer, tipo, 40, 50 anos depois. Eles faziam exatamente aquilo que a gente faz hoje ainda. Eles se reuniam para o que fazia Lucas 24, ler as escrituras. Aquele tivesse em pecado, procurasse pedir perdão, né, se reconciliar com o seu próximo. E fazia a partilha do pão. Já começava ali, para alguém vir bater no nosso rosto e falar, não, quem fundou a Igreja Católica foi Constantino, em troca do... isso é ignorância pura. Tá de brincadeira. A gente chama de passarinho de gaiola que está ali reproduzindo o que ouviu. Vai atrás. Eu garanto para vocês, quem vai atrás mesmo para saber, vai ser católico. Okay. É muito linda a história, é rica, né? Eu gosto muito de imaginar um narrando, outro escrevendo, né? Eu acho que nessa série de Chosen, deve ter alguma coisa assim, de alguém narrando e outro escrevendo. Cara, eu acho sensacional isso, porque alguém contou a história, alguém viveu, né? Alguém viu. Eu acho sensacional, de verdade. É uma história narrada, né? Você tem um filme também que já deve ter uns 10 anos ou mais, o Livro de Eli. Muito legal. Mais ou menos aquilo, trazido para um tempo mais atual, futurista, na verdade, futurista, né? Mais futurista, mas você vê o zelo, né? Porque o sujeito, ele era em braille. A única Bíblia existente no mundo. Você já assistiu esse filme, né? Não. É maravilhoso. Maravilhoso. A única Bíblia existente no mundo era em braille. E todo mundo queria essa Bíblia, que era o segredo, para, né, ter poder. Iam atrás da palavra de Deus porque queriam refundar poder, né? Queria poder. E aí, o sujeito que detém a Bíblia, quando ele entrega, a Bíblia está em braille. Só que ele fala, e ele no leito de morte, porque ele está prestes a morrer. É bem legal a história, assim. Ele narra e tem que se fazer esse paralelo, de falar, cara, que isso aí é tradição apostólica pura. Porque o cara sabe. Ele lia no braille, e daí pegaram a Bíblia. Sim. Daí ele vai para um lugar que é reservado, lá de um povo. Ele começa a falar. Narra. De Gênesis ao Apocalipse, ele narra toda a Bíblia e eles vão reescrevendo toda a Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Muito legal. Cara, maravilhoso. Legal. Esse filme é muito legal. Então, para que houvesse a nossa Santa Bíblia, a nossa Palavra de Deus, um dos pilares da Igreja Católica, volto a dizer, Palavra de Deus, a tradição apostólica e o Santo Magistério. Né? Tudo aquilo que nos ensina, por exemplo, aqui trouxe o Catecismo da Igreja Católica, porque
sintetiza bem o que é o nosso Sagrado Magistério. Mas, por exemplo, as encíclicas papais, né? Você tem, vez por outra eu coloco lá no nosso grupo também algumas obras importantes. Hoje eu coloquei a Gaudium et Spes, que na tradução é Alegria e Esperança. O que foi escrito logo depois do Concílio Vaticano II como orientação pastoral para o mundo daquele tempo. Cara, se você lê aquilo, você vê que está acontecendo a mesma coisa hoje. Porque no tempo de Deus, 50 anos para a gente pode parecer muito, mas não é nada. Né? Então, a dificuldade das famílias, qual que é o papel do cristão na política, ele fala lá, está nesse documento. Então, esses documentos vão embasando o nosso agir, o nosso pensar, não é algo que saiu da minha cabeça. E é isso, a nossa história é muito rica. Né? O tempo tá voando, tá chegando ao final, a gente vai ter que trazer uma hora aqui de novo para falar de outros assuntos da igreja. Hoje a gente falou de liturgia, vamos pensar em outros pouco, aí. Né? Pouco. Bem superficial. Bem superficial. Bem superficial. Pode. Eu tenho uma pergunta. Lá vem ela com as perguntas. As últimas perguntas dela. Eu tô pensando no episódio inteiro. Por quê? É uma dúvida que o meu avô me perguntou. Ele falou que ele vai à missa a vida inteira dele, mas ele não sabe. Ele só faz porque todo mundo faz. Por que a gente ajoelha? Por que a gente ajoelha e levanta toda hora? Por que a gente entra na igreja, na procissão de entrada, o pessoal faz a vênia? Tá. Por quê? Assim, ó. Quando você passa na frente do altar, você adentrou uma igreja, certo? Vamos pensar no átrio da igreja. Você chegou lá na frente, você viu as escadinhas para subir. Lembra das escadinhas? Eu estou subindo o monte. Estou subindo a montanha. Eu vou para cima. Olha que coisa linda. Se ali habita o Altíssimo, eu preciso reverenciá-lo. Certo? Aí eu vejo lá no finalzinho, tem a Capela do Santíssimo ou tem um sacrário com a luzinha acesa, o católico já sabe. Antigamente era uma vela, passou a ser proibido porque perigoso, né? Perigoso. Então, beleza. É para dizer, Cristo está aqui eucaristicamente falando. Eucaristicamente é de corpo presente, ele está aqui mesmo. Então, eu vendo isso já na entrada e sabendo que ali é um templo sagrado, aonde ele habita, eu preciso prestar mínima reverência. E uma mínima reverência é essa genuflexão, né? O ajoelhar-se num joelho só. Um joelho dobra, o outro toca o chão. Para ficar mais claro da pessoa interpretar. Quando você tem a chegada ou a passagem de frente para o altar, liturgicamente falando, o altar é ao mesmo tempo, Jesus é ao mesmo tempo aquele em que é sacrificado e o sacrifício. Então o altar é o próprio Cristo. Por isso que a gente faz reverência para o altar. Então, esse momento, por exemplo, que eu falei do santo, é debaixo do altar que a gente tem que pensar que o céu se abre e fala, cara, a igreja toda está aqui. A igreja toda não é a paróquia Santa Luzia, não. Os vivos, os mortos. Exatamente. Essa dimensão escatológica da igreja. Então, eu preciso fazer uma vênia mesmo, por reverência, reconhecer que Cristo está ali. E aí sempre tem a dúvida, né? Mas peraí, se tem o altar e logo atrás tem a luz do sacrário, para onde que eu faço a vênia? Sempre para o altar. Sempre para o altar, tá? E aí o terceiro momento que nós fazemos o ajoelhar-se é justamente momentos sublimes, né? Que é no caso da transubstanciação. Então, ali Cristo está sendo imolado mais uma vez. Quando a gente se ajoelha, a gente se rebaixa. Eu preciso me rebaixar ainda mais, né? Você tem, por exemplo, a celebração da Sexta-feira Santa, não é missa. É o único dia na igreja que não tem missa. Você tem a celebração ali. O padre, a primeira coisa que ele faz quando ele adentra, o que ele faz? Ele se prostra totalmente, né? E ele fica ali um tempinho. Os que estão participando são convidados a ajoelhar-se de uma maneira bem profunda, né, para entender realmente o que está acontecendo. Então, espero ter respondido. Sim. Top. E tem 2 minutos? Tem. Você tem, por exemplo, uma questão de vênia, que muitas vezes escapa, mas que liturgicamente é sugerida para nós. No missal romano também. Aquele momento em que se diz, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de novo, símbolo apostólico, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado.
consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. Por ele todas as coisas foram feitas. Nessa hora, vênia, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aí você volta da vênia. No menor é até Virgem Maria, né? Virgem Maria. É, que você fala, padeceu os Pôncio Para ficar claro, falou Jesus e falou Virgem Maria, é vênia. Isso. Vênia, porque você reverencia a Mãe Santíssima. Mas esse, então, você faz, permanece e na hora volta. que termina... Ou uma vênia profunda ou uma genuflexão para você reconhecer que se encarnou, ao verbo encarnado, ele se encarnou. Deus veio e se encarnou. Né? Então, o mistério da Santíssima Trindade está muito presente ali. Toda vez que isso vai se resumir em João 3,16, né? Porque Deus amou tanto o mundo, fez questão de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando eu sei que toda vez que cita Jesus, a gente faz a vênia, mas essa do creio eu não sabia. Então, do creio do menor é quando fala padeceu o seu Pôncio Pilatos e Virgem Maria também. Foi crucificado, morto, sepultado. Isso. Pôncio Pilatos aparece no creio por quê? É o único humano que aparece ali, humano assim, né? Porque a gente pode considerar ela humana e divina, e é mesmo, né? Por quê que Pôncio Pilatos aparece ali? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Cara, o que ele está fazendo ali? Porque eu estou falando de céu, de vida, estou falando de um governador, mas por que não omitiu? Para situar o momento histórico que aquilo aconteceu. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Para dizer para todo mundo, isso aconteceu mesmo. Foi fulano de tal. Não foi inventando, não foi invenção. Exatamente, não foi invenção. É para situar o momento histórico. Então fica também mais uma resposta. Tem muita coisa. É muita coisa. Não, vamos marcar. Tem muita coisa. Vamos marcar outra. Vamos ver na sua agenda e vamos marcar pra gente aprofundar. Tá bom. Aprofundar, trazer. Não, a gente faz questão de verdade. Né? E você que está nos assistindo, fala o que você quer. Né? O que você quer que nos... A gente vai começar agora alguns episódios de aprofundamento. Então a gente vai trazer algumas pessoas para... Que nem a gente fez com o Irmão Trovão. Então, hoje demos uma pincelada sobre liturgia, mas você tem alguma dúvida maior? Né? Você quer saber alguma coisa mais sobre liturgia? Ou alguma outra parte formativa? Fala, a gente vai convidar o Mauro, ele vai indicar também outras pessoas para estar vindo aqui. E a gente vai falar sobre esse assunto, que a nossa ideia também agora... Vamos ainda continuar com os testemunhos, né? Porque a gente acha incrível, mas a gente também quer dar um passinho a mais. Águas mais profundas, para que você tenha um entendimento da Santa Missa, do que acontece, da nossa igreja. Então, que a gente puder aprender, porque nós aprendemos muito aqui, né? O Mauro aqui trouxe um ensinamento para a gente incrível, e puder também passar para vocês, que a gente possa dividir isso, a gente vai fazer. Né? Acho que é o intuito desse programa aqui, a gente não vai ficar mais nessa terceira temporada só nos testemunhos. Eu sei que vocês gostam, mas a gente vai aprofundar um pouquinho. É isso aí. A gente vai dar um passinho para frente para que a gente possa nos formar e possa ter um entendimento maior. Que a gente começou falando isso, né? Muitas pessoas estendem a mão e fazem isso por não ter o entendimento. Então a gente vai trazer o entendimento agora para a gente não fazer mais errado e vivenciar de uma forma mais especial ainda a Santa Missa. E fica o convite. A próxima missa que você estiver lá, pensa dessa maneira. Muda a visão. Muda tudo. Muda tudo. Você saboreia mais, né? Isso aí. Né? Então, gratidão, Mauro, por ter vindo aqui. Você vai voltar. Já tô por com aqui. certeza. Sempre. Né? A gente vai falar aí sobre... Até aceitamos sugestões do que você... Né? Hoje a sugestão foi do Mauro de trazer liturgia. A gente gostou muito. Então, se tiver sugestões de assuntos, a gente vai aprofundar. Vamos trazer mais coisas para a gente ir aprendendo e também dividindo aquilo que a igreja tem de tão rico, que às vezes a gente não esquece. A gente não esquece, não. A gente esquece, não lembra. A gente não vive. Né? Então a gente vai tentar fazer isso. Mais uma vez, gratidão. Você agora é parceiro do podcast. Pode ter certeza. Vai dar um selinho no podcast. Parceiro, né? Parceiro. Né? Aí, Raul, vamos criar um... o Raul faz assim, ó. Né? Mas gratidão e vamos lá. Né? Grande Raul, gratidão mais uma vez aí por estar na técnica, nos aturando e vamos seguindo. Né? Agradecer à editora Paulus aí pela parceria que segue com a gente nessa terceira temporada, né? E terceira de muitas temporadas, certeza. Amém. Próximo, Raul. Aí, Estúdio Nossa Cidade. Você quer fazer o seu podcast? Chama a gente no direct, chama o Estúdio Nossa Cidade, ele vai te dar todo o suporte. É um estúdio incrível, a decoração aqui é maravilhosa. Então vem que você vai ter toda a atenção do Raul, do Márcio, a galera toda aqui é incrível. Mas e artes que
Quer fazer o seu decorado, seu brinde, camiseta, moletom, agora vai ter corte a laser. Calma, Ó, calma. Spoiler. Calma. Vamos partir aí pros squeeze, mas já está evoluindo, Calma. né? Então chama a Júlia aí que ela vai, né, fazer com todo carinho pra você. Essa caneca é sua, Mauro, pra você levar de presente. Obrigado. Aí do nosso podcast. Né? Próximo. Grande Michele. Tem que buscar os seus brindes, Michele. Esqueci, me perdoa. Mas Grande Michele que restaura imagens, tem artigos religiosos. Então, se tem alguma imagem que você quer e você não encontra, chama a Michele. Tem alguma imagem que quebrou e quer restaurar, chama a Michele. Ela restaura, ela é incrível. Então, chama ela que ela vai te ajudar. Ser Santo, hoje eu não tô de Ser Santos hoje. Então, gratidão também que tá com a gente nessa terceira temporada. Pode mandar mais camiseta que a gente aceita. É moletom, pode mandar, viu? É um cupom, isso, boa. Tínhamos esquecido o nosso cupom. Eu também não sei. É gente de fé, gente de fé, isso. Coloca lá 10% de desconto. Gente de fé, coloca a gente de fé que você vai ter. Desculpa, Ser Santos, é que a gente com o tempo parado a gente esqueceu, tá? Mas eu lembrei. Mas tem o cupom de desconto do Ser Santos lá, gente de fé, que você vai ter os seus 10% de desconto. E por fim, nosso parceiro, Confraria dos Projetos, qualidade e agilidade. Quer fazer o seu projeto? Chama ele que ele vai te dar toda a atenção. Gratidão também por continuar com a gente nesse projeto aqui. Mais uma vez, obrigado, Mauro, por estar com a gente. Obrigado, né? Noite agradável. Não, a gente vai ter mais assunto aí, a gente vai mergulhar mais e mais no que a gente puder para levar para o povo e aprender também, né? Sim. Então é isso, nos siga na rede social. @podcast Gente de Fé. No Instagram, TikTok, Facebook, Spotify e aqui no YouTube toda quinta-feira às 20 horas. É isso aí. Gratidão você que nos acompanhou nessa quinta-feira maravilhosa. Sim. Deus abençoe sua vida. Quinta-feira que vem estamos aqui de novo para trazer histórias novas, ensinamentos novos. E vamos que vamos, não pode parar. Obrigado, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Tchau.